Terceira epístola de João. Interessante que eu não combinei com o Joel, pastor Joel, mas ele cantou um hino: Jesus, tu és bom. E nós vamos falar nesta noite de três tipos de pessoas, se der tempo, chegar na terceira. E uma delas é Gaio, uma pessoa boa. Glória a Jesus. Vamos falar de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Terceira de João, do versículo 1 ao 4. Terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade? Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Nós lemos aqui uma parte da terceira carta do apóstolo João. A segunda carta de João foi escrita a uma senhora muito rica. O apóstolo escreve a segunda carta a uma mulher de muita posse, orientando. As cartas têm um objetivo, um propósito de orientar a igreja do Senhor Jesus naquele tempo, de direcionar a igreja, de aconselhar a igreja. E João está orientando um membro da igreja, dizendo que ela fechasse a porta aos pregadores do falso evangelho. Olha, tem muita gente pregando por aí, visando dinheiro, visando autopromoção, visando o seu bem-estar próprio, mas a propagação do evangelho não é o seu propósito. Então João orienta essa senhora rica: não recebe, não coloca dentro da sua casa. São falsos pregadores do evangelho. Mas a Gaio, João escreve de novo, dizendo para ele abrir as portas do evangelho, porque tem gente que prega um falso evangelho, mas ainda tem gente que prega o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem gente séria, tem gente honesta, tem gente que o seu propósito é promover a glória de Deus, tem gente que a sua intenção é que o nome de Jesus apareça e que ele venha desaparecer. João escreve isto a Gaio para orientar, para aconselhar. A terceira epístola foi escrita a um homem rico, para que ele abrisse a porta aos pregadores do verdadeiro evangelho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui na igreja visível.
há salvos e há perdidos. Na igreja visível, há crentes genuínos e há crentes falsos. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E dentro disso eu queria considerar com vocês aqui 3 tipos de crente que esta carta destaca. Consideremos os 3 homens desta carta, observando o perfil de cada um desses que representam determinados tipos de crente dentro da casa de Deus. Vamos lá. Vou começar com o bom, como nós cantamos aqui, Jesus o bom. Vamos começar com um crente bom, um crente exemplar, o crente que nós devemos imitar. Diga comigo, devemos imitar Gaio. Gaio era um encorajador. Nós lemos aqui, o apóstolo João o chama de amado 3 vezes. Amado, amado, amado. Você é um crente bom e eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Minha querida, meu querido que entrou aqui nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós aqui desta igreja desejamos que você vá bem em todas as coisas. Vida pessoal, vida familiar e vida espiritual. Gaio é um obreiro, e o obreiro precisa também ter uma mentalidade, uma emoção curada, saudável. Paulo diz ao jovem obreiro Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, da sua psique, da sua vida, do seu físico, da sua mente. Gaio era um homem especial, era um homem de vida espiritual saudável. E geralmente uma coisa está ligada à outra. Quando eu estou bem mentalmente, eu estou bem espiritualmente. Quando eu estou bem, geralmente, não estou falando que é uma regra. Sendo assim, era um obreiro com uma capacidade de cuidar do rebanho do Senhor. Obra de Deus é uma coisa muito séria. Não é brincadeira dirigir um grupo de pessoas. Não é brincadeira dirigir uma congregação, um departamento, ali no meio daquela congregação, ali no meio, aqui no meio desta igreja, enquanto ministro, aqui o Espírito Santo está falando aqui ao meu coração, pastor Davi, cuidado, porque cada vida dessa tem um sonho, cuidado, porque em cada vida dessa eu tenho um plano a realizar, pastor Davi, cuidado, porque esse rebanho é meu, essa igreja é minha, cuidado no trato, cuidado com a maneira que você fala, porque eu tenho grandes projetos, grandes planos a realizar na vida de cada um que está aqui nessa noite. Será que tem alguém que acredita nisso que o Espírito Santo está falando ao meu coração? Ministério tem suas complexidades e exigem obreiros bem resolvidos e saudáveis em suas emoções. Pior coisa que tem uma pessoa que não está resolvida. Eu já falei aqui e aprendi com a minha liderança. Eu, como pastor, eu não posso ter problema pessoal com ninguém. Posso divergir de ideologia, de ideias, mas se o irmão passar por mim aqui, eu vou estender a minha mão para ele e vou dizer para ele: a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Spurgeon, o príncipe dos pregadores britânicos, disse assim: só posso pensar com a minha mente e sentir com o meu coração. Ou seja, eu preciso cuidar das minhas faculdades mentais e do meu físico. Gaio é um tipo de pessoa boa que a sociedade conhecia. A igreja testificava de Gaio.
Você conhece Gaio? Sim, conheço. Aquele obreiro é uma benção. Irmão Sebastião, já ouviu falar do obreiro Gaio? É um irmão que anda na obediência. Já ouviu falar de Gaio? É um irmão que conhece a palavra de Deus. Já ouviu falar de Gaio? Gaio é uma pessoa do bem. Já ouviu falar de Gaio? Aonde o Gaio chega tem a graça, tem a virtude, tem a unção de Deus. Aonde Gaio chega, o ambiente é transformado com a plenitude da glória de Deus. Como é bom alguém testificar de pessoas que têm uma fé genuína, uma conversão genuína, uma prática de vida, não somente em cima do púlpito, não somente em cima de um altar, mas ele é o pastor do púlpito e o pastor da casa. Ele é o pastor do púlpito, mas ele é o pastor do trabalho. Ele é o pastor do púlpito, mas ele é o pastor da sociedade. Ele é o crente que glorifica a Deus dentro do templo, mas é o crente que glorifica a Deus dentro do carro. Ele é o crente que glorifica a Deus dentro do templo, mas é o crente que dá testemunho na empresa. Aonde ele vai, aonde ele chega, é Gaio, é Gaio, é Gaio, é bom crente. Tem crente Gaio, tem crente Gaio aqui nessa noite. Era um homem abençoador. Bom testemunho e abençoador. O que é abençoador? Dizimista fiel. O que é abençoador? Tem gente que não sabe pregar, mas tem gente que abre o bolso para ofertar. Eu faço a obra de Deus com a minha contribuição. Pastor, não sei pregar, mas eu posso contribuir. Porque talvez eu não possa ir, porque tem gente que faz a obra de Deus com os pés. Ele não tem para contribuir, mas ele faz como o Espírito do Senhor, que se movia sobre a face das águas. Quem é crente se move, quem é crente se move. Ele faz como Jesus, ia caminhando, Jesus ia andando. Jesus é Jesus de movimento, Jesus é Jesus de movimento. Ele anda. Já foi falado aqui pelo irmão Messias, obreiro não pode ficar parado, crente não pode ficar parado. O Espírito Santo se movia. Quem está entendendo a voz do Espírito Santo aqui de Deus? Você faz a obra de Deus com os pés, indo. Você faz a obra de Deus com as mãos, contribuindo. Pastor, eu só prego, eu só canto. Então você faz a obra de Deus com seus lábios. Glorifica o nome do Senhor Jesus, adora o nome do Senhor Jesus. Mas aqui ninguém vai ficar parado. Gaio, crente bom, obreiro bom, testemunho. Gaio, uma pessoa resolvida, uma pessoa resolvida. Diótrefes, pastor, termina aqui, está tão gostoso. Gaio estava tão bom. Não mexe com Diótrefes não, pastor. Deixa Diótrefes para terça-feira que vem. Diga comigo, crente ruim. Ninguém quer falar, né? Fala comigo, crente ruim. Oh, meu Deus do céu, o que você falou aí, irmão? Crente o quê? Peraí. Crente o quê? Ruim é xoxo, bichocado, não tem palavra de um. Deus está usando ele aqui, crente xoxo. Pastor, que isso? Sim, porque em Apocalipse capítulo 3, Deus fala uma coisa para mim e para você.
Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é quente, ou você é frio. Se você for morto, Ele vai vomitar você. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem crente quente, 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 quente. Aqui não tem lugar para crente morto. Ou você é quente, ou você é frio. O morto, ele vomita. Deixa eu ver se tem alguém entendendo a palavra de Deus. Pastor, que palavra é essa? É palavra para a gente tomar uma decisão. Para entrar 2018 dizendo: eu não quero ser um crente morno, mais ou menos. Eu quero ser crente até o tutano, cheio do Espírito Santo de Deus. Diótrefes era amante dos holofotes. Versículo 9 de 3 de João. Tem escrito à igreja: mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou seja, o bambambam, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Diga para o seu irmão assim: me ajude a pregar. É pedagógico, está didático. Não escandaliza não. Hoje é culto de doutrina. Aleluia. Amante dos holofotes. Sabe qual que é a motivação de algumas pessoas na casa de Deus? Holofote. A motivação de Diótrefes era o orgulho. Ele era ávido de posição e poder. Ele não se atentava para as advertências deixadas por Jesus contra a ambição carnal e o desejo de dominar. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre Diótrefes, sobre o comportamento de Diótrefes. Alguém lê para mim aí, pode ser aí na igreja, um membro, um obreiro, Marcos capítulo 10, versículo 44 e 45. Marcos 10, 44 e 45. Bem alto. Também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quer ser o primeiro? Serve teu irmão. Quer ser o primeiro? Abençoa a vida do teu irmão. Quer ser o primeiro? Começa a servir, 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 e Deus vai abençoar a tua vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, vamos ver o que a Bíblia fala de pessoas que buscam holofotes. 1 Pedro, você mesmo, vem para cá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O rebanho não é meu. O rebanho é de Jesus. Dirigente, o rebanho não é teu, o rebanho é de Jesus. O departamento não é teu, o departamento é de Jesus. Diótrefes queria ser o centro das atenções. Era aquela pessoa que parava na frente do espelho e dizia assim: quão grande és tu. Na frente do espelho: quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Isso é doença. Isso é uma ofensa a Deus. Porque aqui o grande é Ele.
A glória é dele, o poder é dele. Aqui nós estamos em João 3,30. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça e que eu diminua. Será que eu posso ouvir um glória a Jesus aqui nessa noite? Qual o nome dessa doença, pastor? Narcisismo. Narcisista, aquela pessoa, é a história de um jovem que ele nunca tinha visto a sua face, parou na beira de um rio e quando ele contemplou o seu rosto, ele ficou se admirando. Tem narcisistas de redes sociais. Tem jovens, homens e mulheres que postam fotos em redes sociais que eu fico olhando e falei, Jesus, tem misericórdia. Nós somos a noiva lavada e remida no sangue de Jesus. Deixa eu retificar aqui, fico olhando não. Instagram da Cadê, você passa ali, aí vai passando as postagens. E geralmente, quem está no Instagram da Cadê são crentes da Cadê. Cuidado com a roupa que você posta. Cuidado com a roupa que você anda. Eu estou falando alguma coisa aqui extraterrestre? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando alguma coisa extraterrestre aqui, irmão? Roupas íntimas, roupas sensuais. Mas quando entra naquela porta ali, uma transformação. Parece a Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, Jesus, a Madre Teresa de Calcutá entrou aqui. Quem está entendendo a voz do Espírito Santo? Orgulho e soberba são pecados, irmãos, intoleráveis para Deus. Demétrio vai ficar para outro dia, pastor Paulo. Demétrio não vai dar. Tem muita coisa de Diótrefes aqui. Alguém ainda quer ouvir sobre Diótrefes? 1, 2, tem 3 irmãos, 4, 5. A maioria quer que pare por aqui, mas vamos continuar com Diótrefes. Diótrefes falava mal de João pelas costas, quando este não estava presente para defender-se. Vou repetir. Diótrefes falava mal de João pelas costas, quando este não estava presente para defender-se. Redes sociais, tem coragem de procurar seu líder e conversar com ele? Tem coragem de chamar o pastor, o líder, pastor, queria conversar. Veja bem, irmãos, se você discordar de qualquer coisa nessa igreja, eu te dou a liberdade para me procurar e conversar como 2 pessoas adultas. E eu vou te ouvir. Se eu vou concordar, eu não sei, mas eu vou olhar dentro dos seus olhos e vou conversar com você. Quem ataca a liderança em rede social, para mim, é covarde. Porque não tem coragem de falar cara a cara aquilo que deveria ser falado. E se esconde atrás de um computador para caluniar, atacar uma liderança, um homem de Deus. Diótrefes, WhatsApp. Um dia pegou, o irmão foi me mostrar um texto, um pastor nosso, passando mensagem que não é para passar, distribuindo no oculto. O irmão inocente, pastor, aqui olha essa mensagem. Eu fui lá e vi a carinha do pastor, pastor. Mas na hora que entra ali, como a irmã Madre Teresa de Calcutá, parece até o Papa Francisco. Para enganar até os incautos. Pastor, mas prega bem.
Não adianta. Pastor, mas tem um conhecimento fenomenal. Não adianta pregar bem e ter conhecimento fenomenal e não ter caráter. Será que eu posso ouvir um glória a Jesus aqui nessa noite? Diga para o seu irmão, tem que ter caráter, tem que ter caráter, tem que ter caráter. Eu disse aqui na escola dominical, eu posso falhar com os irmãos aqui, calculei para terminar a igreja, não deu tempo, a igreja vai me perdoar. Pastor, o senhor errou porque o prazo não deu tempo, está perdoado. Eu posso errar com a igreja aqui, talvez uma falha de um erro humano, mas eu não posso errar com relação ao meu caráter e à minha moral, porque senão a igreja não vai me perdoar. Porque confiança, se arranhar, já era. Confiança não pode arranhar. Será que alguém está entendendo a palavra de Deus aqui nessa noite? Me procura aqui, irmão, vou te atender. WhatsApp, Instagram, Facebook, vai lá e detona com o pastor. E aí você fica assustado, pastor Paulo, que você vê milhares de visualizações e gente comentando até o que não sabe. E o que é pior, depois sofrendo as consequências, porque Paulo fala em Gálatas 6, tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Pastor Davi, mas não está acontecendo nada com você, meu irmão, mas eu sou voz profética, eu sou homem de Deus. Quando alguém ataca um amigo meu, um irmão meu, um homem de Deus, eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Diótrefes disciplinava apenas para demonstrar uma falsa moralidade. E eu termino aqui. Pastor, o senhor não vai fazer nada, irmão? Primeira coisa, eu tenho que estar muito bem fundamentado, porque senão eu sou passivo de um processo. Segunda coisa, eu tenho que orar por essa pessoa, para Deus ter misericórdia dela. Terceira coisa, eu finalizo aqui. Eu não posso ser como Diótrefes, disciplinar para dar uma falsa justificação para a igreja. Aqui não entra pecado, viu? Ó, disciplinei. Não, não é isso. Disciplina é uma ferramenta para a igreja usar, para promover a pureza e glorificar a Deus. Vou repetir, disciplina é uma ferramenta para a igreja usar, para promover a pureza e glorificar o nome de Jesus. Somente aqueles que concordam com essa palavra, levante sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Para isso que existe a disciplina. Não é para provar nada para ninguém. É para ajudar as pessoas. Se coloque de pé. Pedagógico. Falei, é forte. Poxa, pastor, última terça-feira do ano eu pensei que eu ia entrar no reteté aqui. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Guarda essa palavra e aplica no teu coração. Seja um crente gaio. Seja um crente de cara aberta, de vida limpa. Seja um crente verdadeiro.